Eu queria que você se concentrasse muito a partir desse momento, porque Deus vai falar ao teu coração e se você se concentrar em crer no que Deus vai falar, Ele também vai te mostrar coisas nessa noite. Se não for coisa da minha cabeça, se não for coisa do meu coração, Deus vai te mostrar algo que talvez vai marcar a tua história, e essa data vai marcar a tua vida. Só precisa crer nisso, meus irmãos. Não se disperse, não pense o que vai acontecer depois daqui. O tempo é agora, se concentra no agora. Nós acabamos de orar e saber que Deus está cuidando. Deus está cuidando do amanhã. Deus já sabe o amanhã, Ele já preparou. Se concentre no agora, não perca o agora de Deus. O agora de Deus é hoje, é agora, é nesse momento. Evangelho 4, Evangelho de João número 4, glória a Deus. Abra sua Bíblia, abra o seu aplicativo, ou se não, leia aqui comigo no telão. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, verso de número 42. Quem achou, diga amém. Deus, através da sua palavra, fala ao nosso coração da seguinte forma: e diziam à mulher: já agora, não é pelo que tu disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos visto e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Repetindo, capítulo 42, o capítulo 4 do livro de João. E diziam àquela mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que verdadeiramente Tu és o Salvador do mundo. Coloca a Bíblia na cadeira, vamos orar. Ore pela sua mente, ore pelo seu coração, ore por visão nessa noite. Só diga a Deus: hoje abre os meus olhos, abre os meus olhos para que eu veja, leva cativo a minha mente. Pai, tudo já foi preparado, tudo já está preparado. Aqui estamos, chegou a hora. Que o Espírito da verdade esteja nesse lugar. Fala ao coração do meu irmão, da minha irmã. Leva cativamente, tira. Não permita que a minha mente vagueie. Que o nosso coração esteja inteiro nesse lugar. Todos nós, vamos diminuir nossos conceitos, nossas tradições e religiosidades, para que o Senhor cresça. Sim, nós rogamos. Cresça nesse lugar, Espírito Santo. Resplandeça, Senhor, sobre cada homem, mulher e família. E que nessa noite nós tenhamos a revelação de quem Tu és. A revelação de quem Tu és. Sim, de antemão eu peço, clamo, rogo que haja nesse lugar a teofonia de Deus, a personificação de Deus, a personificação de Deus. Que o Espírito da revelação esteja pairando sobre esse lugar. Já declaramos, sim, os céus estão abertos. Os céus estão abertos, eu declaro. Haverá visões nesse lugar. Haverá visões proféticas. Sim, nós veremos anjos. Nós veremos ao Senhor. Nós veremos a face do nosso Senhor. Porque Deus é um Deus de relacionamento. O Pai é de verdade. É um Deus de relacionamento. Ele quer se revelar aos seus. A vontade do Pai é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade do Pai para a minha vida e a sua vida. Que todos, diga todos, diga eu, todos nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Se assente. Vamos lá. Vamos contextualizar para nós entendermos. Primeiro a gente entende, depois a gente vive. A Bíblia começa dizendo, palavras do Senhor Jesus: é necessário que eu passe por Samaria.
E aí ninguém entendeu nada. Porque judeus e samaritanos não se davam. Sabe por que não se davam, irmão? É aquilo que acontece nesses dias. Judeus e samaritanos não se davam porque havia uma guerra de quem estava certo, de quem estava errado. Os samaritanos achavam que adorar a Deus tinha que ser num lugar, os judeus achavam que tinha que ser em outro lugar. Essa guerra que acontece hoje, que a igreja do fulano é a mais certa, a do Marcelo está tudo errado, que a igreja ali na esquina é a certa. Então uma guerra desde a Bíblia até hoje. Infelizmente, a nossa guerra deveria ser contra os principados e potestades, mas infelizmente essas igrejas líderes estão brigando para ver quem está mais certo. E aconteceu na época de Jesus. E Jesus, ele disse, é necessário que eu passe por Samaria. E aí ninguém entendeu nada, porque judeus não se davam com os samaritanos. Além de ter essa briga de ego, Jesus ainda teve que abrir mão de um caminho mais curto e mais fácil, e percorrer um caminho mais longo para passar por Samaria. E aí ele vai até Samaria porque ele diz, é necessário que eu passe por Samaria. E aí eu meditando na palavra do Senhor, por que o Senhor teria que passar por Samaria? Se judeus e samaritanos não se davam. E aí Deus me levou à história bíblica e às escrituras e me fez entender que Jesus jamais entrou na vida de um homem, de uma mulher, sem que houvesse um clamor. E foi isso que Deus me falou. Eu tive que passar por Samaria, porque havia um clamor na vida daquela mulher. Amém, glória a Deus. Deus não entra na vida de ninguém. Deus não arromba a porta de ninguém. Deus é amor. A Bíblia diz lá em Apocalipse 2, e eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar. Você a ele, eu com ele e ele comigo. Ou seja, Deus, ele só faz ao modo que eu permito. E se ele teve que passar em Samaria para visitar a mulher samaritana, é porque ela estava abrindo a porta para o Senhor passar. Glória a Deus. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum homem ou uma mulher que foi visitado pelo Senhor sem que antes houve um clamor. Então essa mulher, no seu íntimo, no seu secreto, ela estava clamando a Deus. Ela não aguentava mais aquela vida. A mulher de samaritana não aguentava mais aquela vida. Talvez no chuveiro, talvez antes de dormir, talvez no seu secreto, dizendo: até quando essa vida? Até quando essa baixa autoestima? Até quando esse passado, essa decepção, esse trauma, esse abuso? Até quando esse vazio? Até quando essa infelicidade? E aí o clamor dessa mulher, mesmo que fosse em lágrimas, mesmo que foi através da intercessão do Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito intercede por mim, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, aquilo que a minha voz não alcança, aquilo que as minhas lágrimas não alcançam, o Espírito Santo ele intercede junto ao Pai com gemidos, dizendo: olha o filho, olha o filho. E o clamor chegou até o Pai, ao ponto dele dizer: é necessário que eu vá por Samaria, porque é um clamor lá em Samaria, alguém clamando por mim em Samaria. E a Bíblia diz que Jesus chega até o poço. Entenda isso para você, de uma vez por todas, viver esse princípio. Chegando lá, Jesus disse: escute bem, eu tenho fome, eu quero comer alguma coisa. Entenda isso. E os discípulos se retiraram e foram comprar alguma coisa. Por que foram comprar alguma coisa? Porque Jesus estava com fome. Enquanto os discípulos vão até a cidade comprar comida, chega até o poço a mulher. E de repente, de uma forma inesperada, Jesus se dirige a ela, dizendo: mulher, dai-me de beber. E a mulher, com uma vida ferida, uma alma dilacerada, ela já se arma dizendo: como tu, pois sendo homem? Aqui é uma agressão ao Senhor. Aqui é uma difamação contra o meu Senhor. Como tu, sendo um homem, me pede água para beber? Ela já pensando que era mais um homem que queria se aproveitar dela. Era mais um homem de abusar da vida dela. Era mais um opressor, mais um aproveitador, dizendo: como tu pode, sendo homem e judeu, me pede água? E Jesus começou a tratar o coração daquela mulher. E Jesus começou a ministrar no coração daquela mulher.
até o ponto de que ela se rende dizendo: mas Senhor. Então já não é mais aquela mulher samaritana cheia de armas, com o coração armado, com o sentimento armado. No meio da conversa ela já mudou o tom dizendo: mas Senhor. Para que eu e você possamos viver de uma vez por todas a revelação de quem é Deus, nós precisamos primeiramente desarmar nossos sentimentos. Nós precisamos desarmar nossas armas. Nós precisamos desarmar, acima de tudo, coisas que nos sucedem até aqui e coisas muitas vezes traumáticas. E no meio da conversa a Bíblia diz que ela diz: mas Senhor, haverá um dia que tudo isso vai se resolver. Haverá um dia que virá o Messias, e Ele vai resolver essa questão de quem está certo, aonde nós deveremos adorar. E aí, a coisa mais linda que eu vejo na Bíblia, depois da morte de Jesus por mim, a coisa mais linda que eu vejo na Bíblia é quando a mulher diz: haverá um dia que o Messias vai vir e vai resolver todas essas questões. Jesus olha nos olhos dela e diz: sou eu quem falou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Sou eu quem falou contigo. E quando aquela mulher viu que ela estava falando com o Messias, ela sai correndo, ela deixa o cântaro, ela esquece o que ela foi fazer naquele lugar, ela sai correndo até Samaria e dizendo: eu vi, Ele falou comigo, eu vi o Messias, eu vi o Senhor, o Filho do Deus vivo. E aí a Bíblia diz que todos, a cidade toda acreditou nela e foram até o poço de Jacó. E aí o que nós lemos aqui, o que aconteceu aí, falaram: nós já havíamos acreditado, porque tu falou para nós lá, agora nós acreditamos, porque nós estamos vendo que Ele é o Salvador do mundo. E aqui começa a minha mensagem. São dois níveis de revelação. O primeiro, eu acredito e creio por uma declaração de fé e um testemunho. Porque foi o que aconteceu na primeira parte. Ela foi até Samaria e disse: eu vi o Messias, Ele falou da minha vida. E a Bíblia diz que todos creram nela. Esse é um nível de revelação. Mas existe um segundo nível, que eles foram até lá e eles falaram: não, agora eu não acredito só por testemunho, agora estou vendo, Ele é de verdade, o Messias está aí, o Salvador chegou. Glória. Glória a Deus. É o que Deus quer para mim e para você. Deus é o que mais se importa, ou que mais tem compromisso em se mostrar quem Ele é. Porque Ele, acima de tudo, além de ser de verdade, além de ser real, Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se mostrar para os filhos, Ele quer se revelar aos filhos. Irmãos, a maioria de nós estamos aqui porque nós cremos, porque um dia falaram de Jesus para nós. A maioria dos irmãos conheceram Jesus pelo primeiro milagre. Dessa irmã que está aí de pé caminhando aí, ó, o primeiro milagre que nós vivemos aqui na IERD. Amanda era estéril, não podia ter filho. Numa das visitas que nós fizemos na casa dela, foi para orar porque eles estavam tentando um empréstimo bancário para fazer uma inseminação de não sei quantos, 15 mil, 13 mil, não sei. Eu disse: não, vamos orar para Deus abrir a porta, o empréstimo. Amanda, mas vamos orar assim com a vontade de Deus. Já pensou se Ele não faz o milagre? E nós oramos e entregamos para Deus. E você sabe, passou algum tempo, ela não precisou fazer empréstimo. Ela engravidou da Kiara. E aí, passado algum tempo, ela engravidou do Vini. Foi o primeiro milagre que nós testemunhamos nesse lugar. Aí depois veio o Kiko. Aí depois veio uma alma restaurada, um casamento restaurado. Aí depois veio o filho que estava fora, voltou para casa. O filho pródigo voltou para casa. Aí teve pessoas que estavam caídas, Deus levantou. Ou seja, nós cremos porque nós ouvimos. Só que Deus está dizendo que agora existe um outro nível. Vem ver, nós precisamos ver a face do nosso Senhor. Nós cremos, e diziam aquela mulher, e nós dizemos àquela mulher: não é pelo que disseste que nós
nós mesmos temos visto. Escute uma coisa. Enquanto eu e você não tivermos uma experiência pessoal com Deus, ver Deus face a face, muitas coisas não vão mudar na nossa vida. A gente vai continuar vindo para a igreja, a gente vai se tornar religioso, e vai se tornando religioso, mas vai chegar um momento que eu preciso ter uma experiência pessoal com Ele. Dizer, eu vi o Senhor, eu vi o Messias, face a face. Essa experiência pessoal, ela traz impacto e ela transforma a vida. Essa mulher, olha só, era mais uma rotina de Wilson, era mais uma manhã, era só mais uma manhã. Mas quem sabe esse 14 de abril não seja só mais um culto na tua vida. Quem sabe você não saiu daqui dizendo, eu vi o Messias, eu entrei naquela porta crendo, porque antes eu ouvi, agora eu vi. Aleluia. Enquanto a gente não vê Deus, enquanto não tiver uma experiência com Ele, a gente vai questionar a religião. A gente vai continuar nesses altos e baixos, nessa inconstância, a gente não consegue se firmar em Deus. A gente fica à mercê da religião. Uma experiência pessoal. Não, agora eles estão dizendo, não, agora eu não creio mais porque eu ouvi de vocês, samaritano. Eu estou vendo. Eu tive essa experiência. Então, experiências pessoais que geram impacto, e esse impacto transformou a vida da samaritana. Uma mulher sem autoestima, uma mulher vazia, uma mulher abusada porque ela tinha 5 maridos, uma mulher que foi pegar água do poço a meio-dia porque não queria ser vista, mas quando ela vê o Messias, ela larga o canto e volta igual uma doida para a Samaria dizendo, eu vi ele. Então, aqui já não é mais a mesma mulher. Já não é mais a mesma mulher, agora é uma mulher que viu Deus. Não, ela não ouviu, ela não escutou um testemunho, ela viu. Uma coisa é saber que Deus abriu a madre da Amanda. Uma coisa é saber que Deus tirou o Kiko do laço, da cova. Outra coisa é você ver esse Deus que tirou o Kiko, que abriu a madre, que restaurou o casamento de um, que curou o outro. Esse impacto transforma. E é o que falta para muitos de nós, ver o Senhor. Escute bem. Ouvir uma declaração de fé é poderosa. Ouvir um testemunho poderoso, isso gera fé. Mas a Bíblia está dizendo que existe um outro nível de revelação. Aquele que eu vejo, aquele que eu vi. Ninguém me falou, eu vi. Escute bem. São 2 impactos. Quando você sabe e quando você vê. Eu trabalho com sementes há 11 anos. Eu já ouvia falar que tem gente que passa fome. Criança que não tem pai. O pai está preso, criado pela avó. Ou sendo cuidado por tia. Eu já sabia, eu já ouvia falar que existem pessoas em miséria. Mas quando Deus me levou a esse trabalho, irmãos, quando você vê, o impacto é outro. Saber uma coisa, mas quando você entra na casa e vê um pai criando sozinho 3 filhos, casa de chão batido, que não tem nem chão, que não tem um mínimo de condição, não tem água, que não tem um mínimo de estrutura, isso mexe contigo. Quando você vê uma criança que bate na tua porta e podia dizer, olha, eu quero jogar bola, eu tenho sonho de ser jogador, mas quando ela chega para o professor e diz, aqui vocês dão cesta básica, isso mexe conosco. Porque uma coisa é você saber de uma realidade, mas agora você está diante dela. São impactos diferentes. Uma coisa é você saber que Deus cura, que Deus livrou o Kiko da morte, abriu a madre da Amanda. Outra coisa é você ver o Deus que abre madre. Não, eu estou vendo o Deus que tira da cova. É outro impacto. Esse impacto transformou a vida dessa mulher e vai transformar a minha e a sua vida. Até um momento nós somos levados por aquilo que nós escutamos, mas vai chegar um momento que nós precisamos ter uma intimidade, nós precisamos ter uma experiência. Quem sabe não seja hoje?
quem sabe não seja hoje. Para aquela mulher era mais uma segunda-feira, era mais uma manhã, mais uma rotina, pegar água para levar para o meu sustento, mas não, ela viu o Senhor. Aleluia. Eu não sei o teu desejo e a tua motivação, mas a do Pai eu conheço. A do meu Pai eu conheço. É se revelar a nós. A vontade do Pai, sabe o que é? É que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade do Pai. Eu não sei a sua. Eu não sei se você entrou aqui com o desejo de ver o Senhor, mas eu sei que o meu Senhor, a vontade dele é dizer: sou eu que falo contigo. Você já imaginou isso, irmão? Você está orando e dizer: ei, filha, levanta a cabeça, sou eu que falo contigo. Glória a Deus. Então os discípulos chegaram e ninguém falou nada. Isso me causa estranheza, porque sempre dava uma bola fora. Os discípulos sempre davam uma bola fora. E quando eles chegam, ele vê um judeu e uma samaritana conversando, e eles não falam nada para Jesus. A única coisa que eles falam: Senhor, nós vamos comprar comida, o Senhor não vai comer nada? Eles não sabiam de nada. Senhor, tá, a gente foi lá comprar comida, o Senhor não vai comer aquilo? Nós usamos pão, nós usamos mortadela, que é mais baratinho, sanduíche, nós usamos aqui um cavaquinho, um sonho, nós usamos aqui um pão d'água bem torradinho, o Senhor não vai comer nada. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Vocês não entenderam a fome que eu estava sentindo. A fome que eu estava sentindo não era de comida. Vocês foram em vão, porque a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai naquele momento era se mostrar quem Ele era para a samaritana. Essa é a vontade de Deus. Eu não sei a tua vontade, mas a vontade do Pai é se mostrar, se revelar, dizendo: sou eu sou o Messias, eu sou aquele que haveria de vir, eu sou o primeiro e o último. Eles não entenderam, pastor Jorge. Eles pensaram que Jesus estava com fome de comida. Não, Jesus disse: eu estou com fome, eu preciso de alguma comida. A comida era passar em Samaria, a comida era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é dizer: samaritana, você é filha, eu te amo, você é minha, revele-se. A vontade do Pai não é comida desse mundo. A fome do Pai não é comida desse mundo. Os discípulos não estavam entendendo nada. Jesus chegando, poxa, era meio-dia, eles achavam que era uma comida natural. E aí, ô Senhor, e aí a única coisa que eles falaram: o Senhor não vai comer aqui? Coma um pouquinho de pão, pega aqui um pouquinho de água. Ah, querido, vocês não entenderam. A minha fome, a minha comida não é esse pão, não é esse. Obrigado, sim, obrigado por tentar me honrar, mas a minha vontade, a minha comida, desculpe, a minha comida é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, sabe o que era? Passar por Samaria e se revelar para aquela mulher. Quem sabe Jesus não está passando por aqui hoje? Quem sabe Jesus não está passando por aqui hoje? Quem sabe uma voz que veio do céu dizendo: é necessário que eu passe pela rua Gaspar, lá na IERJ, às 19 horas. É necessário por uma mulher que seja, por um homem que seja, para dizer: sou eu, filho, sou eu que falo contigo, sou eu, o primeiro e o último, fora mim não há outro. Quem sabe você foi convidado por alguém, quem sabe? Mas existe um plano de fundo. O plano de fundo é Jesus fazer a vontade do Pai. E essa experiência impacta e transforma nossas vidas. Qual é o teu nível de fé? Porque você viu, você ouviu? Porque você ouviu o testemunho de alguém? Mateus 16. Eu estou encerrando. Você já está entendendo daqui a alguns minutos o que você vai buscar. Você já está entendendo o que você vai buscar daqui a alguns minutos.
16, irmãos. Mateus 16, verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue, mas foi o Pai do céu que te revelou. Bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue, mas foi o Pai que está no céu que te revelou. Então o tema da mensagem dessa noite é: o Pai revela o Filho. Amém. Glória a Deus. É a única forma de nós vermos o Senhor face a face. E quando a Bíblia diz que não é carne, o que é carne? A teologia. A teologia não pode revelar o Pai. A carne não pode. A teologia é importante, mas ela não tem o poder de revelar o Pai. Nossos cursos, os aprendizados, eu não estou aqui descartando, é muito importante, mas para revelar o Pai, o próprio Jesus disse: não é carne. Sangue, o que é sangue? Sangue é o pastor, é o marido, é a esposa, é alguém pregando a palavra. Eu não estou desmerecendo a pregação da palavra, mas Jesus está dizendo: quem vai revelar o Filho é o Pai, não é carne nem sangue, é o próprio Pai. Se é o próprio Pai, Ele pode fazer hoje, é só você desejar. É o Pai que revela o Filho, é o Pai que mostra quem é o Filho. Não é em salas de teologia, não são cursos, é o Pai que está no céu e diz: esse é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. E você está muito xoxo com alguém que quer ver o Senhor, para alguém que quer ver o Messias, aquele que você talvez, carne e sangue, vamos lá, carne e sangue, aquilo que a religião falou uma vida, aquilo que os livros falaram uma vida. Sabe você comparar, até hoje a Bíblia me falou dele, que ele morreu, a Bíblia me falou que ele ressuscitou, agora é diferente, agora eu estou vendo, é de verdade, eu posso tocar, são situações diferentes. Isso não mexe contigo, isso não mexe com a tua fé, irmão. De poder ver um Deus que você talvez pregou a vida inteira, ensinou a vida inteira e foi ensinado a vida inteira, só que agora é diferente. Agora, segundo que já falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É diferente, irmão. Isso é impactante, isso é transformador. Antes eu só ouvia, eu só conhecia de ouvir falar, agora meus olhos estão vendo. Aleluia. Uma coisa é saber que Ele liberta, outra coisa é ver Ele libertando. Uma coisa é saber que Deus cura, outra vez Ele está curando, olha só, Ele está curando. Uma coisa é saber que Ele salva, outra coisa é que não, Ele está salvando, Ele está aqui. Glória a Deus. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas eu sei o que o Pai quer. E a Bíblia vai falar que o Espírito do conhecimento de Deus, e toda a terra será cheia do conhecimento de Deus. Há uma profecia de Deus, e toda a terra será cheia do conhecimento de Deus. Toda a terra será cheia do conhecimento de Deus. Todos conhecerão e verão o Pai. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. Aquele que viu o Senhor face a face nunca mais teve a vida dele não permaneceu a mesma. Essa mulher, quando ela estava diante do Senhor, disse: Senhor, mas Senhor, um dia isso tudo vai se resolver. Disse: mulher, sou eu que falo contigo, sou eu, mulher, estou aqui de olho, eu estou aqui na tua frente, sou eu, o Messias, aquilo que você ouviu a religião falar, agora não precisa mais, porque eu estou aqui face a face. Aleluia. Ele é de verdade, Denise. Ele é de verdade, Deus é real, você pode tocar nele.
Você pode tocar, você pode sentir. Não é o Deus que ficou lá, engessado, pedaço de barro, mas coitado do menino Jesus. Não, ele é de verdade, ele está aqui, ele é o primeiro, ele é o último, ele é soberano, que a Bíblia diz que ele vive e reina. Glória a Deus. Ele reina toda, ele é de verdade, Aleluia. ele é real. E é esse Deus que o Pai revela. A carne não pode, a carne não são livros, não é livros. Não é livro, não são pessoas, é o Pai. É o Pai que revela o Filho. Glória a Deus. E essa experiência, ela é transformadora. Aleluia. Essa experiência identifica quem é o Pai. Glória a Deus. Essa experiência identifica o Pai, revela o Pai. O Pai revela o Filho. E o que falta é o start que vai dar nas nossas vidas, irmãos. O que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar adiante. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa ver o Senhor. Você precisa dizer, eu vi. Você precisa dizer, não, eu vi. Não precisa me dizer, não, eu vi. Glória a Deus. É glorioso, nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que testemunhar. Nós temos que falar o que Ele fez com a Amanda, com o Kiko, fez com você. Mas vai chegar uma hora que nós temos que dizer, não precisa me falar. Ei, Jacques, pastor Jacques, você soube o que Deus fez comigo? Não precisa me falar, porque eu vi o Senhor. Antes eu conhecia, eu ouvi falar, mas agora os meus olhos estão vendo. É mais do que a religião, é mais do que vir para a igreja minha, é ver o Senhor. Glória a Deus. Eu não sei o que os senhores vieram fazer nessa noite, mas a vontade do Pai é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pai é o Pai, o Pai é o Pai. O Pai é um Pai de verdade, de relacionamento. Amém. Glória a Deus. Ele fala, ele toca, ele é de verdade. Ele fala, irmão, Deus fala, amém? Ele toca, ele nos constrange. Esse amor que a diaconisa estava ministrando é de verdade. Não é música, não. É um amor de verdade. Amém. Glória a Deus. Amém? João 4. João 4 vai dizer, calma. Agora não é mais por aquilo que nós ouvimos, mas agora nós vimos o Salvador. 1 Reis, vamos lá. E aqui eu encerro. Reis, capítulo 18, irmãos. Reis, capítulo 18, verso 37, a Bíblia diz: responde-me, Senhor. Responde-me, Senhor, para que esse povo saiba, que Tu és Deus e fizeste retroceder o coração deles. 39. E vendo todo o povo caiu ao rosto em terra, dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias, ele sobe no monte, ele desafia o povo. E o desafio de Elias era um só: hoje eu vou provar para vocês quem é o Deus de verdade. Ele chama 400 profetas de Baal, pagãos, idólatras. Ele vai para o Monte Carmelo, ele lança um desafio, parafraseando. Eu estou batizando aqui o nome do desafio dele. O desafio dele é: olha, hoje eu vou provar para vocês quem é o Deus de verdade. Glória a Deus. Fizeram altares, os baalitas, eu vou dar a vocês a preferência, façam. Os profetas de Baal fizeram ali
o sacrifício, armaram o altar e começaram a rogar Baal, e começaram a rogar religião, e começaram a rogar placas de igreja, e começaram a rogar tradições, cultura, costumes, e nada respondeu, porque não são de verdade. A religião não pode responder à tua necessidade, meu irmão. Os teus costumes não vão te levar a nada, as tuas tradições não te levaram a nada. A religião não pode fazer nada por você. Até meio-dia, a Bíblia diz que até meio-dia, e o Baal não respondeu. Aí chegou a vez de Elias. Aí ele fez o altar, ele está no altar, e ele faz uma oração muito simples, dizendo: Senhor, eu já sei quem tu és, mas responde, para ele saber que só o Senhor é Deus, que tu és de verdade. Responde, Senhor, responde, para ele saber que há só um Deus. Você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que aconteceu naquele lugar. Deus respondeu, porque Ele é de verdade, Ele é real. Você não sabe o que aconteceu depois. Todos os Baal disseram: só Deus é o Senhor. Toda a religião se rendeu, toda a cultura se rendeu, dizendo: só o Senhor é Deus. Sabe qual é a minha oração nessa noite? Responde, Senhor, responde, para que você, essa cidade saiba que só o Senhor é Deus. Responde, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Virá uma resposta do céu. A resposta do céu é para que você saia daqui dizendo: só o Senhor é Deus, só Ele é o Senhor. Aleluia. Se coloque de pé. Você já entendeu o que você vai buscar nesse momento? Responde no Senhor. Responde no Senhor. Aleluia. Eu vou te deixar sós com Deus. Bem rapidinho, se você quer vir à frente, bem rapidinho. Abre a passagem aí, bem rapidinho. Eu estou aqui como um facilitador. Eu estou na mesma condição de você. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver a face dele. Eu quero tocar nele. Eu quero ser tocado. É isso que vai mudar a minha vida. Não é vir para a igreja. Não é só vir para a igreja. Eu preciso ser impactado. Eu preciso ter uma experiência com ele. Esquece agora, esquece. Esquece a mulher, esquece o marido, esquece, é você e Deus. Presta atenção. Se você querer ver o que está acontecendo aqui, você não vai perder o momento. Vai perder o momento. Agora é o momento de você se concentrar nele e pedir só uma coisa: ver a face dele. Ah, mas é a minha enfermidade, mas é o meu problema. No momento que você vê Deus, isso tudo vai ser resolvido. Olha para mim. Uma coisa é saber que Deus existe. Uma coisa é saber que Ele é poderoso, Gabriel. Outra coisa, Duda, é você ver que Ele é poderoso. A gente fala e tem que falar mesmo, Deus é grande. Mas é outro nível quando eu vejo a grandeza dEle. Eu falo que Deus é santo, mas quando eu olho a santidade dEle, é outra coisa. A Bíblia diz que Deus chamou João e disse: sobe aqui. E sabe o que é que João viu? Tudo que ele ensinava, tudo que ele aprendeu. A Bíblia diz que havia anjos sobrevoando o ambiente de glória. A Bíblia diz que havia querubins que com duas asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam o pé, com duas voavam, e havia um coral do céu dizendo: santo, 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 santo. Escute bem, escute uma coisa. Certa vez um profeta estava cercado.
E ele tentou acalmar o seu moço, dizendo: não, calma, calma, Jesus é conosco, ele vai dar vitória. A um nível de fé. Mas quando a Bíblia diz: pai, ei pai, abre os olhos do moço. Irmãos, quando Deus abriu os olhos do moço, foi outro impacto. Porque uma coisa é saber que Ele é contigo, mas quando a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu o quanto Deus era poderoso, o quanto Deus era com ele, o quanto Deus era forte. Uma coisa até hoje, um nível, é o que aconteceu até hoje. Vocês sabem que Deus cura, que Ele batiza, que Ele salva, que Ele é grande. Mas Deus está dizendo que existe outro nível. Tudo aquilo que você aprendeu, você pode ver hoje. A minha oração é a oração de Elias: Pai, responde, 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 para que toda a igreja, para que essa cidade saiba que só o Senhor é Deus. Irmão, escute bem: se os Baals viram e creram, imagine você. Os Baals viram o Senhor de verdade e real, face a face. Imagine você. Levanta a sua mão, rasga teu coração e só busque Ele. Só busque Ele, busque Ele, busque Ele. Busque Ele, se desespere, busque e clame, para ver a face do nosso Senhor, para ver a face do nosso Senhor.
Responde-nos, Senhor. Responde-nos, Senhor, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Responde-nos, Jesus. Queremos ver a tua face. Queremos ver quem tu és. É o Pai que revela o Filho. Abre os olhos do moço. Abre os olhos da mulher. Abre os nossos olhos espirituais. Queremos te ver. Queremos te ver. Queremos te ver. Responde-nos, Jesus. Assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento de Deus. Responde-nos, Jesus. Tu és real. Tu és o primeiro e o último. Queremos te tocar nessa noite. Queremos te sentir. Sim, uma experiência pessoal. Uma experiência pessoal. Queremos te ver, Pai. Revele-se a nós. O mesmo Deus que estava naquele poço. Revele-se a mim. A mesma profecia sobre aquela mulher. Sou eu que falo contigo. Sou eu que falo contigo. Sou eu que falo contigo. Eu estou aqui. Ele é real. Ele é de verdade. Abre seus olhos espirituais. Deseja. Porque esse é o desejo do Pai. Que todos cheguem ao pleno conhecimento. Queremos te ver, Senhor. Queremos te ver, Senhor. Queremos ver a tua face. Em nome de Jesus Cristo. Responde. Manifesta-te aqui. Eu declaro em nome de Jesus a teofania de Deus, a personificação de Deus, a personificação de Deus, a personificação de Deus. Eu declaro sim, anjos, eu declaro visões, céus abertos. Olha o Senhor, abre os teus olhos. Ele está aqui, Ele é real, Ele é o primeiro e último. Sim, Ele é real. Responde-nos. O amor dele é real. As promessas são reais. Ele é Deus. Sim, Ele te toca.
de Deus, a face de Deus.
reluzentes. Na mão ele traz a marca dos pregos, a face do nosso Senhor. Uma experiência pessoal impactante. Responde, Jesus. O Pai revela o Filho. Responde, como naquele Monte Carmelo, como naquela manhã, para que todos saibam, para que a IERD saiba, para que a religião saiba, para que Criciúma saiba que só o Senhor é Deus. Tu és o primeiro e o último. Ele te abraça nessa noite. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. Sinta o perfume. Sinta o perfume. Sinta o perfume do Senhor. Sinta as vestes leve. As vestes são leves, brancas como a neve. Brancas como a neve. Sinta essa paz. Não, o mundo não pode dar. Vem de Deus. A paz que eu te dou, o mundo não pode dar. É uma paz que excede todo entendimento. Seja tocada pelo amor do Pai. Ele te toca com um toque de amor. Ele te recebe, filho. Sou eu que falo contigo. Sou eu. Eu te respondo. Eu estendo a minha mão. Não é coisa da cabeça. Sou eu. Deus está nesse lugar. Existe um trono. Deus está sentado nele. Deus estende o seu cetro nessa noite. Deus está com o cetro estendido. E quando o rei estende o cetro, é permissão. É permissão para que você entre. É permissão para que você sinta. É permissão para que você experimente o cetro estendido. O cetro está estendido. Experimente. Sinta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda a tua mão. Estenda a tua mão como se alguém, como se estivesse recebendo algo. Estenda a mão. Estenda a mão. Estenda a tua mão como se estivesse recebendo algo. Deus está entregando algo. Deus está entregando algo. Deus está colocando algo na sua mão agora. Deus está entregando algo na sua mão agora. Aquilo que você está pedindo na madrugada, Ele veio pessoalmente. Existem pessoas clamando aqui na madrugada. Existem pessoas de joelho na madrugada. Ele está entregando. Deus está entregando. Sinta a mão do Senhor. Ele está entregando. Isso, Gabriel, isso. Recebe. Toma posse. É Ele. Sim, é Ele. Deus está entregando. Aquilo que a religião não pôde, as nossas tradições não puderam. Em nome de Jesus, levante suas mãos. Levante suas mãos para Ele. Yeah.
glória. Se creres, verás a glória de Deus. Se tu creres tão somente, verás a glória de Deus. Há uma glória do próprio Pai, há uma glória. Se creres tão somente, há uma glória. É a personificação do Pai. A glória, há uma glória, há uma luz, há uma glória, há um esplendor. Sinta, apenas receba, não queira entender, só creia, não queira entender tudo, só abre os seus olhos e receba, não tente entender, porque quando ele vem, tudo faz sentido. Isso. Existe uma brisa. Receba da parte do Senhor. Assim como a terra, assim como as águas cobrem o mar, assim será a terra cheia do conhecimento de Deus. Em nome de Jesus Cristo, de acordo com a tua vontade, Pai, é o Pai que revela o Filho. Eu quero declarar na sua vida, com todo o temor e com toda a autoridade que Deus me trouxe nessa noite. Você terá visões. Deus está abrindo olhos, descortinando mentes. Não cause estranheza se Deus te acordar na madrugada. Deus vai te acordar na madrugada, você não vai entender, mas não temas, é Ele que fala contigo. Você terá visões, eu declaro sim, porque Ele não pode mentir, Ele não volta atrás. Você terá experiências, ainda essa semana eu declaro, ainda essa semana, você vai ver a face do Senhor, Ele vai se revelar a você. Você será impactado, homem. Será impactado. Você terá uma experiência com o Pai. Você não vai entender, mas é Ele. Você vai lembrar dessa palavra: sou eu, filho, sou eu. Não, você não está louco. Não é coisa da sua cabeça. No trânsito, na empresa, na sua casa, abre os olhos do moço. Eu te dispenso em paz nesse lugar. Você chegou aqui com nível de fé. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas a partir de hoje, a partir de agora, os meus olhos te veem. Levanta a mão direita para o Senhor. Até hoje você cria num Deus que liberta. Hoje você vai ver Ele libertando. Até hoje você sabia que Ele curava. Não, mas agora você vai ver Ele curando, Ele pessoalmente curando. Até hoje você sabia que Ele era grande, mas hoje os seus olhos verão a grandeza do Senhor. Não se assuste, não temas, sou eu.
para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Você vai vir aqui em cima e vai dizer para a igreja: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor na madrugada, eu vi anjos, eu vi a face do Deus. Você vai testemunhar, você terá visões, os teus olhos foram abertos, e o Pai que está no céu revelará o seu Filho, e a voz do céu virá dizendo: não foi carne e nem sangue, não é carne, não é sangue, não é da minha carne, não é coisa da minha cabeça, é o Pai mostrando o Filho, é o Pai mostrando o Filho. Te louvamos, o quão privilegiado nós somos. Bendito sejam todos que creem em Teu nome, Pai, e que através dessa igreja, e que através do Teu povo, Criciúma, nossa família, nossos amigos, nossa rua, nosso bairro, nossa empresa, todos saberão que só o Senhor é Deus. Todos saberão que só o Senhor é Deus. Se você crê,